Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja conosco. Estamos aqui, mais uma vez, a convite do nosso grande amigo Erivaldo César, a quem nos reportamos com imenso carinho e afeto, e enviamos um abraço fraterno para a realização de mais um estudo sobre o livro Pão Nosso, onde nós faremos algumas reflexões a respeito dos ensinamentos do Cristo e também à luz da doutrina espírita. Então, nesse contexto de reflexões do Evangelho, estamos aqui para falar sobre o capítulo 40, que diz Em Preparação, é o título deste texto, do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Inicialmente, vamos fazer a leitura desse capítulo para logo em seguida realizar alguns comentários. E Emmanuel começa com uma citação de Paulo na carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 10, que diz assim: Diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E começa Emmanuel. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando as leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, por meio das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Então, com essa mensagem magnífica, Emmanuel nos remete a algumas referências importantes. E a primeira delas é na citação que ele coloca de Paulo, quando Paulo faz referência às leis divinas, a essa interpretação dessas leis que regem a vida em todo o universo. E a maior delas, com certeza, é a lei de amor. Essas leis são universais e funcionam, por assim dizer, em toda parte, não só aqui no planeta Terra, mas em todas as moradas da casa do nosso Pai. Então, imaginar que a linguagem divina, que é universal, que é a linguagem do amor, ela é também traduzida em outros cantos, em outros recantos do universo. Claro que de acordo com o nível evolutivo daquela humanidade que lá está instalada. Assim foi aqui também no planeta Terra, quando Jesus trouxe, há 2000 anos atrás, o maior mandamento divino. Como bem disse ele, amareis o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao próximo como a si mesmo. Então, esse é o maior legado, essa é a maior lei trazida pelo Mestre para todos nós. E nesse momento, no texto, Emmanuel nos traduz essa lei como o Evangelho. O que seria esse Evangelho, senão a própria existência do Cristo, a própria vivência que ele veio trazer para cada um de nós, os seus exemplos, as suas palavras, as vidas que lhe cruzaram a sua própria vida, os caminhos por onde ele passou. Em cada momento, em cada oportunidade, Jesus deixou o seu legado, deixou uma semente para que pudesse germinar, frutificar e assim por diante. Então, na verdade, trata-se do conjunto
da obra, do conjunto dos ensinamentos que o nosso Mestre nos trouxe. Então o Evangelho é exatamente isso. É a boa nova, é a mensagem de consolação, é a mensagem de esperança que até então a humanidade desconhecia, porque ainda vivia nos primórdios, ainda dos primeiros passos da evolução, ainda no mundo primitivo, atrasado, em que necessitava substituir aquela noção, aquela lei mosaica, que também foi necessária e indispensável, mas que, com o advento do Cristo, se transformou num jugo suave, num fardo leve, como ele bem colocou. Que, na verdade, esse jugo é a própria lei, a lei de amor, e que não tem qualquer peso quando bem cumprida, quando bem interiorizada. Então, o Evangelho veio nos trazer exatamente essa nova significação para o que seriam as leis, o que seriam essas leis. E nessa mensagem, Emmanuel vem nos dizer que esse Evangelho seria divulgado, como de fato vem sendo, desde então, desde o advento do Cristo, pelos 4 cantos do mundo, por todos os lugares, por todas as culturas, por todos os povos. Por quê? Porque é assim a vontade do Pai. E assim está sendo cumprida, embora ainda existam muitas resistências, porque o coração humano, ainda endurecido, não consegue ou não aceita esse fardo, esse jugo leve, essa lei que veio para permanecer, para ficar, para se enraizar em todos os corações. E ao contrário disso, ainda nos permitimos deixar levar por tudo aquilo que desvirtua esta lei, por tudo aquilo que a corrompe e que desvia também do objetivo principal. Porque se Deus nos ensina através do Cristo a linguagem do amor e até hoje não conseguimos aprender, é porque ainda temos muito a caminhar, ainda temos muito a melhorar e fazendo também internamente esse processo de transformação, vamos aos poucos absorvendo essa mensagem. Então, quando Emmanuel nos diz que o Evangelho deveria ser divulgado, e como de fato vem sendo, ele não estava enganado, ele não estava errado. Pelo contrário, ele vem nos dizer que o Evangelho é a vontade do Pai, porque assim ele mandou o seu grande emissário, o Filho do Homem, como nós conhecemos. E essa disseminação da Boa Nova está, de fato, em cada ponto, em cada pessoa, em cada atitude que nós podemos observar diante daqueles que fazem a vontade do nosso Pai. Porque é um benefício para todos e nós podemos entender essa mensagem do Cristo como sendo a mensagem do amor imortal, a mensagem que deve ser difundida e distribuída para todos nós. Então, fica evidente também para todos que a vontade suprema supera qualquer barreira humana. Não há qualquer impedimento. Não devemos resistir, porque quanto mais resistimos, mais demorado será esse processo. E é por isso que ele diz também na mensagem que temos a necessidade de imprimir em nossas vidas a Boa Nova, de impregnar as nossas consciências, que não basta apenas ouvir ou se regozijar com as palavras que recebemos, de bom grado até, por assim dizer, as palavras que acalmam, que sustentam as nossas almas sofridas, doloridas, diante das dificuldades, dos problemas que estamos enfrentando. Mas é indispensável, sim, seguir o exemplo que o Cristo nos trouxe. Porque, como já dissemos, o Evangelho é a sua própria vida.
E Ele assim demonstrou para todos nós. Então, à medida que nos envolvemos as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, no hálito divino, que é este amor que envolve todo o universo e todas as criaturas, nós nos entregamos a essa difusão do Evangelho por toda parte. E passamos também a ser o exemplo vivo da mensagem do Cristo, da mensagem divina, que purifica as almas, que harmoniza e equilibra o ambiente, onde quer que estejamos. Porque estaremos ali dando o nosso testemunho do que de fato nós viemos aqui realizar. Porque se Deus permite que sejamos também um agente multiplicador da sua vontade celestial entre os homens, é porque nós temos sim a capacidade de fazer o bem, de nos ajudar uns aos outros, de fazer a diferença onde quer que a gente esteja. Porque divulgar o Evangelho não é só subir no tablado, falar palavras bonitas e dizer a todos o Evangelho de cor e salteado, cada versículo, cada capítulo. Não, pelo contrário. É praticá-lo também, principalmente. E desde as pequenas situações, desde aqueles momentos onde não temos, aparentemente, testemunhas oculares, mas, pelo contrário, estamos sendo vigiados pela nossa própria consciência, que também é a consciência divina. Porque Deus está em toda parte. Deus está em todas as pessoas, em todas as criaturas, em todos os lugares. Então não adianta dizer uma coisa e fazer outra completamente diferente. Porque se assim o fizermos, estaremos desnaturando a função precípua daqueles que são servidores, que se dizem servidores, fiéis e dedicados ao Criador. Então temos aqui também a tarefa de ser honestos, principalmente a si mesmo e a Deus. Ao realizar essa tarefa sublime, com amor, com boa vontade, com o desejo sincero de fazer o bem, de ajudar o outro, porque assim estaremos também recebendo uma recompensa muito maior. Então que sejamos capazes, como diria o nosso Mestre Jesus, de amar uns aos outros e de fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse a nós. Se assim o fizermos, estaremos cumprindo a lei divina, estaremos realizando a obra também do Criador, da divulgação do Evangelho, distribuindo a todos aqueles que se aproximam de nós uma semente, um quinhão, uma centelha, para que possa também germinar, frutificar e brilhar em outros lugares. Então, meus amigos, que possamos avaliar mais uma vez o que estamos fazendo de cada uma das nossas vidas, o que estamos realizando nesse processo de preparação, não só em relação à vida física material, mas principalmente à vida espiritual. E como está sendo feita essa preparação, para que um dia nos recordemos das palavras do Mestre em gratidão e que possamos também servir sem reclamar, sem se queixar e apenas fazendo o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine e possa também nos conscientizar a cada dia, quando abrirmos o Evangelho, da importância daquelas palavras, da importância daquela mensagem para o mundo, para o universo. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe. Que assim seja.